Shalom, shalom, boa noite. É muito bom estar aqui na nossa conversa. E o melhor é a gente encontrar os nossos seguidores, né? Jonas foi para São Paulo, encontrou seguidores que o reconheceram. Então, isso é muito bom, encontrar vocês. E quero aproveitar, antes mesmo de falar boa noite para a mesa, que vocês escrevam aqui no comentário as suas dúvidas, a sua sugestão de outros temas. Deixa aí, participa, tá bom? E também compartilha, já começa a compartilhar. Enquanto eles estão falando boa noite, põe o seu dedo aí no aviãozinho e começa a compartilhar. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite, Jonaira. Boa noite, Pepeu. Boa noite, Aquino. Boa noite para você também, que nos acompanha. Eu queria dizer para vocês que, para nós, o podcast ele se torna muito interessante no período pré-podcast, né? Que a gente fica aqui discutindo, falando do tema, e a gente não para. E, de repente, a gente descobre que vocês estão perdendo a nossa discussão aqui, que deveria estar já desde 10, 20 minutos antes. O que está falado em off, né? Não é verdade? Pois é, a gente gostava muito de fazer o podcast ao vivo. Tem que fazer um making off, né? Mas tem muitas implicações. Está chegando verdade. a 200. Isso. Vamos fazer isso. E boa noite também, então, para você, Pepeuzinho. Boa noite, pastora Naira, pastor Jonas, Aquino. Boa noite, seguidores preciosos. Vai ser uma noite tremenda, hein? E antes de começar o nosso assunto, além de compartilhar, deixa o seu like, não esquece. E também venha conhecer na área de membros todos os nossos cursos, que são muitos, muitos mesmo, tá bom? E o nosso tema hoje, como não poderia deixar de ser, é o que está acontecendo na atualidade, mas já tinha sido anunciado pela Bíblia. O jornal do dia. É o jornal, né? É o jornal. Pegar a Bíblia, abrir e falar, epa, está acontecendo aqui e agora. Aliás, eu acho que a gente está vivendo o que Daniel viveu. E, aliás, você tocou num tema muito importante. Você está contando aí, eu estou pensando aqui, meu Deus, todos os dias a gente tem uma novidade, né? Na questão bélica do mundo. E isso é final dos tempos, né? São os últimos dias, de fato. Guerras e rumores de guerras. Né? Uma contagem regressiva aí que Sim, qualquer momento, né? Então, aí Daniel, né? Ele estava lá na Babilônia, já tinha se passado 70 anos. De repente, ele lê Jeremias, que para a gente chegou até nós como Jeremias capítulo 25, ele não estava dividido quando ele leu, né? Mas ele leu aonde Jeremias anunciava da parte de Deus que o cativeiro seria por 70 anos. Aí Daniel falou, epa, é agora, já cumpriu. Então sou eu, é a minha geração. Eu acho que a gente está igual ao Daniel. Epa, é a minha geração, sou eu. É uma surpresa, né? É muito bom a gente fazer parte dessa geração, mas tem suas implicações também, né? Não havia uma preocupação maior com arrebatamento, com apocalipse, com grande tribulação, com anticristo, com perseguição generalizada. Não tínhamos essa preocupação antes, né? Lá atrás, na década de 1940, 50, 60, 70, a gente até falava da volta do Senhor, mas sentíamos que não era naquele momento, porque havia muitas profecias a se cumprir ainda. Mas hoje, meu Deus, está praticamente tudo cumprido, faltando aquela última profecia a se cumprir, que é o Evangelho chegar a toda criatura na face da terra. E por isso nós estamos trabalhando arduamente aqui com a Naira nos seus devocionais, nos seus estudos, nas suas pesquisas, e nós acompanhando ela aqui com o podcast, justamente para poder dar vida, mais vida ainda ao Evangelho, ao evangelismo, e fazer com que você também seja contagiado com a necessidade de se anunciar a palavra de Deus. E antes da gente... Se você estiver aí com a tua Bíblia, abre Ezequiel 38, porque hoje a gente vai falar da atualidade de Ezequiel 38. Mas eu lembrei agora, o Jonas falando, foi um flashback. Quando eu me converti lá na Cristo Salva, em São Paulo, e eu tinha 13 anos, aí 14, 15, 16, 17, e eu lá firme e forte no coral. E quando eu tinha 15 anos, a minha líder
ela falou assim, eu tive um sonho, olha só, veio o flashback do sonho dela, porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Ela falou assim, Nária, eu tive um sonho com você. E ela falou na frente de todo mundo do coral. A gente estava ali ensaiando, tive um sonho com você. Ela falou, a gente ouvia o clangor de trombetas, mas estava tudo muito assustador. Lá fora era como que se tivesse grande temporal e a gente tinha que fechar janelas, mas eu via você, né? Ela falava, em todo mundo do coral, no sonho se destacava você ali diante da trombeta. E ela falou assim, Deus tem algo com você. Sobre os últimos que dias. palavra profética fantástica, Eu tenho que falar com a Mara. Porque, eu ainda tenho contato com a minha líder, a Mara. tem que Mara, você lembra do teu sonho, Mara? Porque Chegou, se cumpre, né? né? Chegou, Se cumpre. Não tem ninguém que eu conheça que fale melhor. E a Mara era casada com Aquino, hein, Aquino? O marido dela, Aquino. E agora o Jonas falando, o sonho veio inteirinho na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, olha o sonho da Mara. Agora, você já fez um estudo profundo a respeito de selos, trombetas. Sim, está na área de membros. Está na área de membros. Gente, não deixa de estudar isso, não deixa de buscar. Taças, selos e trombetas. Taças, selos e trombetas. 3 medidas de julgamento. Gente, isso é fantástico, fantástico, porque mostra exatamente o mundo geopolítico e onde as coisas irão acontecer e já estão acontecendo, né? Os desastres, né? Então, vamos falar o que está acontecendo agora. Você sabe uma coisa que está acontecendo agora? Foi agora na última conferência do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Está me escapando o nome dele. Klaus Schwab. Ele fez a seguinte declaração, que era necessário proibir as pessoas de construírem, de produzirem suas pequenas hortaliças nas casas, assim, tipo no quintalzinho da casa, porque isso estava causando problema para o clima. Imagina isso. Olha só. Vai vir uma proibição de questão de alimento aí para o povo passar fome mesmo. É algo terrível que está para acontecer, meu Deus. Mas quem está debaixo da proteção de Deus, assim como a viúva de Sarepta, que o mundo estava em crise, ela teve provisão sobrenatural diante de um mundo em crise. É só a gente olhar também para o povo lá no Egito. O Egito estava debaixo de um juízo severo de Deus. Foram 10 etapas. Se a grande tribulação vão ser 3 etapas, ali no Egito foram 10 etapas. Mas o povo de Israel, e Deus destaca o tempo todo, tinha escuridão em todo o Egito, mas na terra de Gozen não tinha escuridão. E ele sempre fala, e Deus fazia distinção entre o povo do Egito e o povo que não tinha ainda Israel, né? O povo de Deus. Então, falando de o que está acontecendo agora, parecia que estava tudo bem, né? Isso. Tratado de paz, nós tivemos várias etapas do tratado de paz entre Israel e Hamas. Houve uma indignação só da parte de quem estava prestando atenção. Quem não estava prestando atenção, simplesmente o tratado estava acontecendo e as etapas estavam acontecendo. Qual foi a indignação? Pelo menos da parte aqui da mesa, uma grande indignação, porque enquanto o Hamas, naquele processo lento, uma vez por semana, entregava 2, 3 reféns israelenses e Israel, em contrapartida, entregando centenas de terroristas que não eram cidadãos palestinos, que nada tinham feito, que tinham sido presos ou porque tinha dado facada, ou era uma bomba, tinham cometido delitos graves. O mundo silenciou diante dessa injustiça, dessa proporção absurda, né? Desproporção, algo assim absurdo. Até que causou uma grande indignação quando começaram a devolver os homens. As mulheres até que estavam com uma aparência razoável. Quando começou a devolver os homens estavam como prisioneiros do tempo de Hitler, no tempo do Holocausto. Isso causou uma indignação. De repente, as pessoas também começaram a ver
que a manipulação dos reféns, aquele terrorismo psicológico em que eles tinham que dar tchauzinho, aí mostrava, né, como eles incitavam e ordenavam que dessem o tchauzinho, que sorrissem, e isso causou grande indignação, e até que o mundo começou a falar, espera aí, isso é manipulação, isso é um terror psicológico, isso é uma exposição pública. Eles tinham que ir para a praça central da faixa de Gaza e agradecer os terroristas e sair com um diplominha, tipo assim, eu sobrevivi. O que está escrito no diploma, a gente não sabe, mas eu sobrevivi, eu fiz parte, não sei o que está escrito ali. Mas eles tinham que agradecer aqueles que foram seus carrascos. Bom, aí parou. O mundo se indignou. Aí o Hamas, pressionado, disse que não faria mais esse tipo de exposição, que não seria mais dessa forma em praça pública, mas também parou de entregar. Aí acabou. Aí, o que eles falaram é que acabou essa etapa. Mas como é que acaba? Se ainda está cheio de refém lá na faixa de Gaza. Acabou da parte deles, porque centenas e centenas e centenas. E essa injustiça, todo mundo fica calado. Eu não entendo isso. Tá bom. Não era tratado de paz. Era um cessar-fogo. Aí agora, o que aconteceu? Israel ficou esperando. Os reféns não foram liberados. Israel disse, olha, nós aguentamos muito, toleramos muito, e Israel começou a atacar. Aí tudo bem, é verdade. Israel começou a atacar pesado na faixa de Gaza. E agora, aí na mídia sai o quê? Israel quebrou o cessar-fogo. Espera aí. Aí eu quero que a mesa fale. Como é que Israel quebrou o cessar-fogo? Foi o Hamas que quebrou o acordo de cessar-fogo, não entregando todos os reféns. Eram poucos reféns em comparação com a multidão que Israel liberou. Então, quem é que quebrou o acordo? Foi o Hamas. Foi o tempo deles se reorganizarem, se armarem. Toda essa lentidão tinha um propósito. Eles se armarem, se organizarem. A inteligência de Israel viu que eles estavam programando um outro ataque, como o 7 de outubro, e por isso que Israel decidiu atacar. Então, quer dizer, a mídia favorece só um lado, não é? Então, na verdade, a causa maior de tudo isso a gente conhece, encontra-se em Ezequiel 37 e 38, que fala a respeito de uma grande batalha que Israel passaria antes da tribulação, que não seria a batalha do Armagedon, né? Sim. Mas seria uma batalha em que Deus mesmo fala, dizendo que ele mesmo atraiu os inimigos de Israel contra Israel, para que o mundo soubesse que Deus é o Deus de Israel. Sim. Quem é o Deus de Israel? Porque Deus daria uma grande vitória para Israel. É óbvio que nessa vitória está incluída as perdas que Israel está tendo, etc., né? E do outro lado também. Então, o motivo maior dessa batalha não ter cessado, para esse acordo que foi feito não ter sido cumprido, é porque isso tem que se arrastar até que se resolva se o Irã está dentro da guerra, se o Irã não está dentro da guerra. Pelo visto, a última mensagem do presidente dos Estados Unidos foi que cada míssil que os Houthis enviarem para dentro de Israel, sabe, ele está tomando como se fosse o Irã. Para que isso? Mas é verdade. Mas é isso mesmo, para justificar... O Iêmen é muito pra pobre. Justificar de onde vem tanto dinheiro desse grupo para ter mísseis tão... Olha aí, são mísseis... Olha a distância, onde está o Iêmen, aonde está Israel. Para justificar o que o exército de Israel já começou a fazer, primeiramente atacando ali no Iêmen, né? E depois, provavelmente, na destruição total das usinas nucleares que estão praticamente prontas no Irã para produzir arma nuclear, né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Parece que a gente viu o Hezbollah desaparecendo, mas a gente sabe que não desaparece assim. Então, é possível que haja um retorno daquele conflito, porque o que o Hamas fez foi humilhar Israel, fazendo com que os reféns passassem
e fizessem o que fizeram, né? Em praça pública. Foi uma humilhação muito grande, porque Israel foi cedendo, começou a ceder, a ponto de chegar debaixo dessa humilhação. Ok, então, provavelmente essa guerra continua e agora ela vai ter mais personagens, né? Mais atores, né? Dentro desse conflito. E, como, por exemplo, os Estados Unidos está dizendo, está entrando. Já entrou. Né? Lá Já no entrou. Iêmen entrou. A partir do momento que ele liberou um primeiro, né? Ele já entrou. Então, a gente sabe que a Ezequiel 37 e 38 vai se cumprir literalmente. Agora, para quem quer saber, a palavra diz que Deus dará grande vitória para Israel, né? Mesmo ele sendo cercado por inimigos. Eu gosto muito de olhar para a situação atual e imaginar um tabuleiro de xadrez. Quem vai dar o checkmate é Deus. É Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Então, ele está movimentando as peças, só que ele já mostrou quem são as peças e qual é o movimento em Ezequiel 38, e a gente vai ler agora. Por isso que eu pedi que vocês abrissem Ezequiel 38. Mas antes de ler Ezequiel 38, Daniel, capítulo 4, depois que Nabucodonosor ele ficou como animal durante 7 anos, quando ele voltou a si, se rendeu a Deus e... Olha o que está escrito no versículo 34. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, eu bendisse o Altíssimo, louvei, glorifiquei ao que vive para sempre. Olha, isso veio da boca de Nabucodonosor. Cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Olha o que ele diz no versículo 35, que é o que a gente está vendo aqui. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Então, quer dizer, tudo é segundo a vontade de Deus. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. E tão logo tornou a vir o entendimento, também com a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. E ele continua falando, e também em Daniel 4 está escrito que o céu reina. Quer dizer, o que está muito claro para a gente é que Trump não é o que todo mundo estava esperando, né? Tipo, o Salvador. Ele não é. Ele não fez que vocês entendam que não houve acordo de paz. Era um cessar-fogo. Então, ainda ninguém conseguiu colocar a paz no Oriente Médio. Então, quem é que vai conseguir colocar a paz no Oriente Médio? Boa pergunta. É a minha pergunta. E aí, qual é? Responde aí você no comentário. Aí, eu sei que os religiosos vão falar, Deus não. Deus armou... Era um acordo, né? Para levantar alguém. Ele está movimentando as peças porque o anticristo está anunciado que é ele que fará um acordo de paz de 7 anos. Então, o Trump não é. Ele já teria feito, se fosse um acordo de paz. Você vê que ele ameaça, ele está lá, ele está atacando o Iêmen, as bases do Iêmen, mas sabe o que ele eu não penso? trouxe paz. Eu penso que Satanás está trabalhando há tanto tempo, estudando a mente da humanidade, comportamento e etc., que quando ele se manifestar, a inteligência dele diante da humanidade vai ser muito grande. Muito, vai ser muito impressionante. Grande. As pessoas e vão ele, ficar impressionadas. Ele vai impactar o mundo com a sua inteligência. A gente tem tecnologia, né? Juntando com toda a tecnologia, a inteligência dele vai ser abrangente. A gente está vendo aí o homem hoje mais esperto, né, mais acelerado do mundo, que é o Elon Musk, só que bota potência 10 aí, entendeu? Bota a potência 10 em cima disso. Esse camarada está há anos estudando a humanidade, ele está há anos observando, o trabalho dele é observar. Eu acho que o que todo mundo esquece é que o dragão, que é Satanás, vai chamá-lo de filho. Tem noção? Que é porque ele quer imitar o Deus Pai e Jesus. Deus Filho, então, está escrito em Apocalipse que quem vai dar poder, inteligência para ele é Satanás.
ele vai ser chamado de filho. Aí a Sim, gente lembra sim. daquele filme, né? Que, claro que ali Você sabe ele que- não era o anticristo, o advogado do diabo. Sim, sim, sim. Mas ali ele não era o anticristo. Mas é mais ou menos assim que vai acontecer, né? É um filme tão antigo, mas é mais ou menos assim que vai acontecer com a pessoa que ceder a Me ele. impressiona, sabe por quê? Que vai ser exatamente agora, no tempo, que nós estamos com uma geração com muitos gênios. Tem muitos gênios nessa geração. É impressionante isso. Vale do Silício está cheio, né? Davos está cheio. O Fórum Econômico Mundial está lotado deles, entendeu? E esse homem, ele surge no meio de todos esses como sendo algo assim... Vai sobressair a todos. sobressair muito, a ponto de Israel entender que esse camarada é o Messias. É. Tem um Entendeu? filme, esse filme, O Megido, né? Um filme bem antigo, né? Mas Também, O ele Megido é. retrata assim em detalhes. Ele retrata em detalhes, do início ao fim, a entrada do anticristo, né? E é bem convincente. E a gente vê, né, como que esses filmes antigos tinham mais visão nessa área. Eu fico assim, hoje eu vejo a mudança da igreja. Eu não esqueci que a gente vai ler Ezequiel 38, tá? Mas eu vejo que é uma mudança da igreja de falta de expectativa da volta de Jesus, que há pouquíssimo tempo atrás foi lançado o Deixados para Trás 3, é isso? Aqui no, sei lá, não, 2, sei lá, 3. Houve pouquíssimo interesse, quase ninguém foi na igreja, porque hoje a grande maioria nem espera o arrebatamento, aliás, nem espera a volta de Cristo. Então, antigamente, os filmes, eles retratavam mais, havia mais interesse, e agora que a gente está mais próximo, mas isso é bíblico. Agora que a gente está mais próximo, o diabo ele traz cegueira, traz confusão. A geração de Noé era a geração do dilúvio. Eles não acreditavam que o dilúvio ia acontecer. 4, né? Então é o 4. Então, entendeu? Jesus disse que a última geração seria como no dia de Noé. Noé falou, vai ter dilúvio, vai ter juízo, vai ter destruição, estou construindo a arca. E eles não acreditaram, zombaram. E a mesma coisa hoje, a gente fala da volta de Cristo, porque vocês já são mais antigos. Hoje, o moderno é você... ter a visão de que o arrebatamento não vai acontecer, de que a grande tribulação também não vai acontecer, e que tudo é alegoria, tudo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, esse Fica aí o convite, ver esse filme, O Megido, né? Porque o fechamento dele mostra Israel cercado, todos os exércitos, mostra o... só não espera uma grande assim, produção, né? Porque mas é muito... ele é muito porque antigo. Ele vai todo hoje, de acordo com a Bíblia. Ele é muito bom mesmo. Agora, você assim, tem um panorama assim fora de série. Só falta um pouco mais, né? Tipo pegar um Spielberg. Atualizar ele, né? Atualizar. Ezequiel 38, vamos lá? O que é que está acontecendo? Quero a gente falar aqui, conversar sobre algumas nações. Por que faz 2 anos que a gente pode dizer que há 2 anos o Oriente Médio está em chamas. Está em chamas. Sem sossego. Barril de pólvora mesmo. Aqueles soldados voltam para casa e voltam para a batalha. Há 2 semanas atrás, a gente conversou com Eli Bardavi, aí ele falou, dos meus 5 filhos, 3 já estão em casa, o 4º está voltando, isso há 2 semanas atrás, né? Rotina, o 4º está voltando, só o 5º que ainda está no tempo de servir mesmo, né? Os outros já eram da reserva, mas tiveram que voltar. Porque eu perguntei, e aí, como é que estão os seus filhos, né? E agora, se eu ligar para ele, vai dizer, está tudo voltando de novo, né? Batalha. Ezequiel 38, no versículo 1, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Só até aqui, só para a gente entender... quem é que está encabeçando tudo isso, né? Parece que, como o Jonas falou, o Irã ele ataca indiretamente. O Irã está aqui na lista, mas não está na cabeça. Veja, quem encabeça falando de um homem, um líder, que é Gog, que é da terra de Magog. E, para ficar bem claro para a gente, fala que é de Roz e de Meseque. Roz e Meseque, que são 2 lugares na Rússia. Então, Moscou, né, e Tobolsk.
Então, 2 lugares na Rússia. Quer dizer, então aqui está falando da Rússia. Nunca a Rússia ficou, claro, na Guerra Fria, claro que durante a cortina de ferro, a antiga União Soviética, ela estava, claro, em todas as notícias. Mas era um problema entre ela e os Estados Unidos, e era um problema entre ela e ela. Internamente, na né? verdade, a Rússia ela é surpreendente. É. Né? Tá tudo tranquilo, tá tudo parado, de repente eles entram no país, fazem o que estão fazendo na Ucrânia. Na Ucrânia. Entendeu? Então, Para eles virem contra Israel. A Ucrânia já vai para 3 anos. 2, 3 anos. Não, 2 é só Israel, já estava a Ucrânia 3 anos. E eles estavam de boa com Israel. Estavam de boa, não faz muito tempo, até que Israel descobre muitos poços de gás e vem o problema da Rússia de distribuir gás para a Europa, fechando a distribuição. A Europa se vira para Israel e quer agora o gás que é produzido em Israel. Isso por si só já é suficiente para... Porque se você perguntar assim, por que o Irã tem ódio tão forte contra Israel, o Irã, Iraque, a Turquia... Síria, hoje a Líbano, Turquia. Todos eles. Sim, os grupos terroristas que estão lá dentro, porque Líbano tem um acordo de paz, a Síria também está em paz, né? Então, a gente está falando daqueles que não param com Israel, que é Irã, sobretudo Irã. Toda não vou enfiar os povos, né? A gente chama terrorista, mas terroristas são os povos da terra também, entendeu? Toda a implicância, toda a revolta, a indignação contra Israel é pelo Deus de Israel. Mas é isso que eu ia falar. Qual é o motivo? O motivo é religioso. Não é pela terra, porque a terra é pequena. Nunca quiseram não tem aquela nada. terra? Então, não é. O motivo é religioso, porque eles querem implantar o califado e Israel incomoda ali. Destruir Israel. E o Irã também não gosta da Arábia Saudita, porque acha que eles são muito flexíveis, eles são xiitas, a Arábia Saudita sunita, mais flexível. E então, hoje, tanto a Turquia quanto o Irã, eles sonham com um califado, só que cada um, quem quer ser o líder é a Turquia, quem quer ser o líder do califado é o Irã. Eles não estão unidos, né? Mas unidos no ódio a Israel. Querem destruir Israel, motivo religioso. E o Jonas acabou de falar do motivo da Rússia. Não é religioso, é econômico. Por que a Rússia aparece no cenário? Então, quando a gente ensinava antigamente Ezequiel 38, nunca a gente conseguia entender como que a Rússia ia tomar a liderança numa guerra. E hoje a gente vê que o mundo está polarizado. A gente vê que, por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, já mostra ali no cenário da Europa uma divisão. Então, a gente vê que a Europa Ocidental está totalmente favorável, OTAN, está totalmente aliada à OTAN, aliado à Ucrânia, enquanto que alguns da Europa Oriental já se aproximam mais da posição da Rússia. Então, a gente vê uma divisão, e essa divisão está aqui. Está aqui em Ezequiel 38, mostrando uma divisão entre Europa Oriental e Ocidental, se posicionando nesse grupo que vai se levantar. Então, a gente viu aqui, então eu só vou, porque o texto é grande, eu só vou falar nome de países para a gente saber aqui. E depois fala que vai se levantar em guerra, olha o versículo 5, olha os países. Persas, quem é persa? É o Irã. Quem é persa? É o Irã. Os etíopes. Os etíopes, para falar da África radical. Né? Hoje a gente tem um radicalismo. Na Nigéria, a gente tem um radicalismo. Aqui, para mim, a Etiópia está representando o norte da África, países que são totalmente radicais. Então, a gente vê Irã, países da África radicais. Nós vemos, e eu vou por aqui para vocês, até eu coloquei países que são hoje. Quais são os países? Vamos lá. Pérsia é o Irã. Put é a Líbia.
Você vai ver daqui a pouquinho, Gomer é o leste europeu. E Togarma é a Turquia. Então, veja só. E aqui, então, vamos ler de novo. Persas, etíopes, Puti, com eles, todos com um escudo e capacete. Gomer, que é a Europa Oriental, e todas as suas tropas. A casa de Togarma, a Turquia, que era amiga de Israel, já não está mais. Então, por isso que aparece aqui, do lado do norte, e todas as tropas, muitos povos contigo. Pensa nesse número de exército aqui. Muitos povos. O que Ezequiel 38 fala? Que depois, veja como é sobre Israel que está falando. Eu fico impressionada com a palavra de Deus. Versículo 8. Depois de muitos dias, ou seja, não era o tempo, Ezequiel está falando, não é agora para o meu tempo. Eu estou falando que vai ser bem lá no futuro. Para Ezequiel é bem lá no futuro. Depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos que é no fim dos tempos. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Quem é esse povo? Que se recuperou da espada, que se recuperou do holocausto, que se recuperou da dispersão. Israel. E ainda está falando aqui, se você tem dúvida, é o povo que se reuniu dos 4 cantos de volta em Israel, nos montes de Israel, que sempre estavam desolados, porque ficaram, né, desde o ano 70 depois de Cristo até 1948. Esse povo foi tirado de entre os povos, que é Israel, que foi tirado de todas as nações. Vieram judeus de todas as nações e voltaram para Israel, e todos eles habitarão seguramente. O que a gente sempre falou aqui? Que Israel é o lugar mais seguro que tem. Mais seguro. É um nível de segurança, mesmo em guerra, Israel é muito seguro. É muito seguro. Eu já disse várias vezes aqui no podcast, eu me sinto mais segura nas ruas de Israel, mesmo durante a guerra, do que aqui no Rio de Janeiro. Então, é um nível de segurança absurdo. Então, subirás, virás como tempestade, fatiar como nuvem. Está falando desses inimigos. Que é Ezequiel 38, como Jonas falou no início, essa é a diferença do Armagedon. Armagedon é todas as nações do mundo vindo para Israel, contra Israel. Aqui falou algumas, e muito localizado. Falou do norte da África, o leste europeu, falou da Rússia e falou de países dentro do Oriente Médio, os mais radicais, como o Irã, que aqui se destaca, os persas, né? Então, aqui está muito claro, aqui não são todos os países, aqui é uma outra guerra. E está falando que essa guerra, eles virão e subirão como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então, a gente fala muito no podcast sobre Ezequiel 38. Por quê que a gente fala mais do que Armagedon? Porque está mais próximo. E as peças do tabuleiro estão se movendo. Eu diria que a gente fala mais porque a gente está interessado por algo que aconteça nós estando aqui. E a Batalha do Armagedon, a igreja já subiu. Então, a gente vai ver lá de cima, se o senhor permitir. Né? Depois vamos ver de perto. Está escrito que desce. Está falando que desce com ele, que a gente desce, né? Então, no final, a gente vê o final, né? É bom ver o fim, né? Não é bom ver o começo, não, mas é bom ver o fim. Você sabe uma coisa que tem me impactado nesse tempo do fim? A falta de palavra. Né? Os líderes não têm palavra, eles não cumprem com as palavras deles. Eles enganam as pessoas, eles se enganam uns aos outros. É o verdadeiro espírito do anticristo imperando, governando sobre a humanidade. A gente está vivendo esse tempo já. Eu pensei que você fosse falar de falta de palavra mesmo, né? Não, de pregar, é verdade. Não de pregação. Também. Não estou falando caráter, de líderes. Você está falando de caráter. De políticos, de líderes políticos, né? De governos. De caráter, né? Entendeu? Então, eu estou falando de caráter. Eles não estão tendo... pelo nível de tratados, né? Que é feito lá em Israel com Hamas e as coisas vão acontecendo, eles são rompidos, né? No meio do caminho, né? A mesma coisa acontece aqui do outro lado, né? As pessoas não sustentam a palavra, né? Nesse sentido, né? E a falta da pregação mesmo, a raiz mesmo, o evangelho simples e verdadeiro, está escasso ultimamente.
Então, aí, diante de tudo isso que a gente está falando, você fala, ainda é seguro ir para Israel? Muito? Sim, nós estamos indo em novembro, porque tudo que está acontecendo ainda não é Ezequiel 38, tá? Eu diria assim, aproveita e vai, porque está acabando o tempo de ir para Israel. Então, aproveita e vai logo. Definitivamente está acabando o tempo. Pode ser o último ano, inclusive, se você quiser, é só entrar lá no meu perfil no Instagram e na Linktree. Você tem todas as informações. Estamos indo dia 5 de novembro, voltando dia 15 de novembro. Todo mundo sabe que há 2 anos que a gente não vai para Israel, porque sem segurança, Israel estava fechado. Israel não abre se não estiver seguro. Abriu é porque está seguro. Então, por isso que nós estamos indo e creio que seja uma das últimas vezes, porque está tudo muito acelerado. E por isso eu digo, vai para Israel, meu querido, vai, porque ainda dá tempo, né? E não sei quanto tempo que vai estar aberto. Como que o Eli sempre se despede da gente, né, amor? Lá de Israel. Poxa, sempre. A despedida dele é até o céu. É possível que próximo ano a gente se encontre no céu. Ou ano que vem, ou no céu a gente se encontra, né? Ele, de uns anos para cá, é assim que ele fala com a gente, assim que ele responde. E eu estou falando, para mim, assim, eu nunca pensei. Sempre preguei de Apocalipse. Sempre falei. Sim. Mas eu nunca pensei que a gente fosse viver tão intensamente. Então, os cumprimentos proféticos. É aquilo que eu conto para você e para as pessoas. Em 2020, quando a gente teve a pandemia, que paralisou-se tudo, as empresas pararam, as companhias aéreas, os aviões, nenhum avião no céu, todos eles em terra, os navios ancorados nos seus portos. Olha, e depois as escolas fechadas e todos os seres humanos na face da Terra usando aquela máscara terrível, né? Todos. Ali eu me impactei também, foi quando caiu a minha ficha de que a gente estava numa contagem regressiva. Eu fiquei muito impactado ali, eu falei, meu Deus. Para mim, a pandemia virou aquela que eu sempre falo, virou a ampulheta e estamos numa contagem regressiva muito mais rápida. E essa contagem regressiva... A última contagem, né? E essa contagem regressiva, a gente pode até não querer se aprofundar nela, devido ao tempo, né? Mas a contagem regressiva está em Mateus 24 e está também na agenda da NOM. Você tem que acompanhar as duas partes, né? Porque a agenda da NOM é a própria agenda do Anticristo, 2020 e 2030, né? Culminando aí com a manifestação do governo mundial. Então você tem que estar muito atento, você tem que ficar muito ligado, porque as coisas estão acontecendo. E o Senhor nos alertou a respeito desse tempo sobre distração, né? Ele falou muito a respeito da distração. E isso pode alcançar qualquer um de nós, não tem ninguém livre disso. O que você tem que fazer é buscar ao Senhor, né? Enquanto se pode achar. Sim. Fortalecer. Se eu posso dar um conselho, né, a você que segue a gente, cuidado. A gente sempre fala, mas eu digo de novo, cuidado, porque dentro dessa distração estão vídeos sensacionalistas, sem respaldo bíblico, que só produzem em você medo e não conhecimento. O que você precisa agora é conhecimento. Exatamente. E qual atitude no meio de tudo isso que você tem que tomar. Não tem que ter medo. Você não tem que ter medo, a salvação você já é salvo. Quem tem que ter medo é quem não conhece a Jesus. Quem está na dúvida de se aceita, se reconhece ou não. Esse tem que ter muito medo. Mas você que é cristão, você que é um filho de Deus posicionado, você tem que glorificar o Senhor e se regozijar nele. Porque está próximo a grande virada, né, na criação da humanidade aí, e a gente passar a viver eternamente com o Senhor. Agora, para você que ainda não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu aconselho você a rever os teus conceitos, seus princípios, e abrir um espaço para Jesus poder se apresentar para você. Ele não quer que você creia no escuro, ele quer se apresentar. A palavra ele diz na palavra dele que ele está à porta. Ele está ali, batendo. Posso entrar? Posso entrar? Eu quero entrar na tua vida. Olha, você é meu. Olha, eu estou aqui para te abençoar. E você continua fazendo ouvido de mercador. Não quero. Então, você tem que estar preocupado, muito. E quando eu falo que o conhecimento e não o medo, é só você olhar, mais uma vez,
para a geração de Moisés. Moisés, se tivesse internet naquele tempo, se tivesse redes sociais, talvez as pessoas estivessem, aqueles que são sensacionalistas, ficassem falando mais do que o que estava acontecendo, anunciando outras coisas que iriam acontecer e que não iriam, e o povo ficaria assustado. Moisés, como líder, bom entendedor do tempo que ele estava vivendo, ele só dizia, gente, vamos para a terra de Gósen, essa é a atitude, olha, a coisa está preta no Egito, posicionamento em Deus, perto de Deus, na terra de Gósen, separados. Quando Deus falou para Moisés, olha, o exterminador vai entrar nas casas e vai entrar nas famílias. O que Moisés fez? Pôs medo no povo? Não, gente, olha, o negócio é o seguinte, põe o sangue, que o exterminador não vai entrar na casa de vocês. Olha a segurança. Verdade. Aconteceu? Aconteceu. A pessoa lá dentro, faz de conta que nós estamos dentro de uma casa. O que é que a gente ouviu? O que está escrito? Que em todo o Egito, em toda casa, havia um grito. Era aterrorizante. Em toda casa, sim, grito, desespero, porque o filho primogênito morreu. A começar pela casa de Faraó. Então, mas na casa dos israelitas, não tinha grito de dor. Mas eles ouviram, é o que está escrito, eles ouviram esse grito. E o que eu estou falando, é tempo de quê? De evangelizar. É tempo de quê? De ter segurança, conhecer a palavra profética e entender o que eu tenho que fazer. Não, Trump não é o anticristo, então eu só preciso me posicionar, entender melhor. O Oriente Médio está tudo pronto para ele chegar. Então, o que eu tenho que fazer? Viver mais santidade, conhecer mais a palavra, orar mais, orar por Israel, orar pelos cristãos que estão sendo perseguidos, orar pelos cristãos dentro da Síria, da Argélia, da Nigéria, enfim, onde os cristãos estão sendo perseguidos, orar por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Gente, é tanta coisa que a gente tem que fazer, mais do que ficar vendo vídeo sensacionalista. Verdade. Né? O pastor falou da questão da distração, e a senhora falou de Moisés, né? E quando Moisés chegou o tempo da libertação daquele povo, né? E uma das coisas que Faraó fez foi aumentar a carga de trabalho sobre o povo de Deus. Né? E quando a gente vem para a nossa atualidade, hoje, as pessoas estão carregando uma carga de trabalho que traz um nível de distração e elas não têm tempo para Deus. Entendeu? E aí é onde vai entrar o medo, pastor, porque as pessoas não conhecem a verdade, não tiveram tempo de se aprofundar em Deus. Não ensinam a verdade. Elas vão para a igreja mais para dizer, não, já fui na igreja, fiz meu papel de cristão, mas elas continuam distraídas, sabe? Então, essa questão de falar realmente do arrebatamento, falar do céu, falar que realmente chegou o tempo e que Cristo está às portas mesmo e gerar esse temor para as pessoas realmente buscar a Deus, de verdade. Eu acho que assim, acho que está no meu... Depois você dá uma olhadinha aí, acho que está no meu perfil no Instagram, no meu feed. Eu gostei muito de um vídeo que fizeram com a inteligência artificial, falando assim, e se eles estivessem distraídos? Aí mostra, todos os grandes homens, no momento em que está acontecendo algo muito grande, né, Noé, o dilúvio acontecendo e ele estivesse olhando para o celular dele. Moisés, o Mar Vermelho abrindo e ele distraído, perdendo, né, o mover de Deus, distraído com o telefone. O telefone é uma fonte, né, as redes sociais e o telefone é uma ferramenta de Deus. Olha, a palavra está chegando através do YouTube, de ferramenta. Então, ela é usada como ferramenta de Deus, mas o diabo também usa como ferramenta de distração. Que a sua vida seja equilibrada, que você analise mais. Assim como o livro de Jó, ele recomenda que você deve filtrar nos seus ouvidos aquilo que você ouve, da mesma forma como o seu paladar ele é seletivo em relação àquilo que ele come. Se está estragado, você não vai comer. Os seus ouvidos também deveriam ser assim. Então, hoje, eu digo que os seus ouvidos estão nos olhos. Então, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que te consome o tempo e traz desconhecimento.
Ao invés de trazer conhecimento, traz desinformação para você. Por isso, corra para Deus. É tempo de buscar a Deus, não é? Quer dar uma mensagem final? A minha mensagem final é exatamente sobre a fartura, né? A fartura que você tem hoje de palavras, de experiências, etc., mas que você precisa estar em dia com o teu conhecimento mínimo da palavra para poder julgar o que você está recebendo. Eu acho que você deve julgar. Recebe e retém apenas aquilo que for bom para a tua vida espiritual. Não se iluda com muitas coisas que você vai ouvir, que não tem fundamento bíblico, não tem fundamento nos céus. E buscar no máximo possível ouvir aquelas pessoas que você conhece a vida espiritual delas, entendeu? Aquelas que você conhece, que são pessoas sérias com Deus, para você não ficar iludido e acabar perdendo a tua salvação. Entendeu? Verdade. É isso, queridos. É vigiar mesmo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O cenário está pronto, enquanto se pode achar. O cenário está pronto, né, pastora? É verdade. Está tudo pronto. Tudo está pronto, né? Então, decida a sua vida hoje. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador ou acerta a tua vida com Deus. Que Deus te abençoe. Não esquece, compartilha, deixa seu like e venha conhecer a área de membros. E até a próxima segunda, porque terça é ao vivo. Toda segunda é o podcast, toda terça é a live, o ao vivo, e os outros dias à noite, agora é 5 horas da tarde, né? Não tão à noite. São temas importantes para você e todo dia, 5 horas da manhã, nosso devocional. Deus abençoe. Escreve para a gente, fala o que você pensa a respeito do podcast, o que você tem achado, pessoas que você conhece, a quem você tem distribuído, qual é o feedback delas, para nós podermos melhorar. Deus abençoe.